Olá, boa noite. Alex, Laura. Eita, fez barulho aqui essa cadeira. Hoje, especialmente na sexta, né? Vamos esperar que o pessoal tá chegando. Mariana, Elisa. Então, essa semana, né, ficou sendo sexta hoje, em especial. Semana que vem a gente continua, né, às terças e sábados. É porque eu não queria, né, deixar uma semana aí sem, né. Eu acho que eu fiz um compromisso aí com o pessoal que, né, tá acompanhando e também comigo mesma e com o grupo. Então, por isso vamos fazer essa de hoje, sexta-feira. E um convidado super especial, tô esperando ele chegar aqui. E também as pessoas chegar, né? As pessoas chegarem. Mas como eu ia dizendo, então semana que vem será terça e sábado. Né? A gente vai ter na terça o Fávero, como vocês viram lá. E no sábado, depois vou falar novamente isso, né? Quando chegar mais gente. E no sábado, a gente vai ter a Urga. Maristela, Clube da Sombra, Jones, Poa. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Camila. O pessoal tá chegando. Boa noite a quem entrou agora. Hoje teremos a live com o Gerson Fontana. E ele acaba aqui, ó, de chegar aqui, ó. Vou já chamar, solicitar, fazer solicitação aqui pra eu... Tô chamando aí, viu, Gerson? E aí vocês me digam, né, se tá tudo ok, né, com o áudio, com a imagem, tanto minha quanto a dele. E a gente vai, né, com a coisa, se dá algum probleminha aí, vocês nos avisam que a gente vai, né, procurar ajeitar aqui. Tá aguardando. Gerson já tá conectando. Tá mostrando pra mim que tá aguardando. Ué, tá demorando a conectar, né? Ó, acho que agora foi. Foi. Ah, boa noite, agora sim. Agora foi. Pode ligar outro ali. Botar um pouquinho mais de luz aqui. Tá ok. Tá ótimo. Acho que é de trás não precisa. Isso. Sabrina, Paraíso tá aqui, entrou, Jair, do Grupo Penumbra, também tá por aí. Bom, primeiramente, né, agradecer o Gerson Fontana de aceitar, muito gentilmente, ele aceitou conversar com a gente, né? Então, muito obrigada. E aí, a gente sempre, se você quiser falar, olha, tá até, olha, vou até, né, vamos dar um brinde aí. Não tô com, é chimarrão, é? É chimarrão.
Ixi, aqui não dá pra tomar chimarrão, não. Aqui é muito quente, aqui tem que ser tereré. Pois é. Não, aqui estamos entre 5 e 10 graus, mais ou menos. Mais para Nossa, 5 que para 10, não sei quanto que está agora. entendi. Então, já que eu já fiz um agradecimento, agradecer também ao grupo, né, também, não só ao Gerson Fontana, mas ao grupo, né, ele vai falar um pouquinho, né, Turma do Dionísio, e falar um pouquinho da sua formação, primeiramente, como conhecer o Teatro de Sombra. Boa noite a todos, a você em especial e a seu grupo. Quero iniciar dizendo que acho muito importante isso que vocês estão fazendo, porque não só nesse momento agora em que não podemos fazer nossas atividades práticas, mas agora especialmente em todos os momentos, falarmos sobre nossas atividades, sobre nosso fazer artístico, não é? E também nos conectarmos entre nós, artistas, fazedores culturais. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado por ter me contatado. Bom, a minha formação na área é basicamente a partir de oficinas, né? Antigamente a gente falava autodidata, mas autodidata era muito destinado àqueles que não tinham nenhum tipo de orientação, a não ser a vida prática, né? E as oficinas, os cursos, inclusive mais extensos, né? Além de uma formação não necessariamente centrada naquele objeto de trabalho, que seria a sombra ou outras áreas do teatro, mas áreas como a estética, a história da arte, por aí vai, são áreas formativas também. Então, oficinas nesse sentido de que são atividades formativas, né? Também nós, no nosso grupo, que já completou 34 anos, agora em janeiro passado, nós temos no nosso histórico uma primeira fase que foi bastante centrada na nossa formação e para suprir, então, essa dificuldade que tínhamos de contato com cursos e mesmo bibliografia, o básico. Nós passamos a contratar pessoas, especialmente de Porto Alegre, que é a nossa capital, está a 500 quilômetros da minha cidade, para virem trabalhar conosco num modo de formação. Dirigiam uma peça, mas essa direção era uma espécie de oficina. Então, ressalto aí um grande bonequeiro gaúcho, que é o Mário de Valente, conhecido no Brasil inteiro e no exterior. O Mário é a pessoa que nos introduziu no teatro de formas animadas, onde se ancora aí a sombra também, né? E veio especialmente para cá no início para trabalhar com teatro para crianças, teatro de atores para criança. E por meio dele fomos migrando para teatro de bonecos, máscaras e chegamos à sombra. Outras pessoas em outras áreas do teatro tiveram esse papel. Também nossa formação está muito nos nossos espetáculos, porque além de montarmos autonomamente nossas peças, né, eu digo internamente no grupo, sem a colaboração ou contrato, sem ter ninguém contratado, elas são uma espécie de laboratórios também, costumamos avaliar e escrever sobre isso, né? E, além disso, então, as outras áreas que eu falei, né? Eu sou formado em História e tenho um mestrado na área de políticas públicas, pesquiso mais a área de políticas públicas mesmo para a cultura, né? Maristela, que junto comigo coordena o grupo A Turma do Dionísio, é de uma área um pouco mais diretamente ligada às artes, é da filosofia, e ela trabalhou muitos anos na universidade com a área de filosofia da arte e outras áreas da filosofia que tem a ver com isso. E esses conhecimentos individuais se misturam dentro do trabalho do grupo, né? Sim, muito bom. Eu vi também, né, que
quando você me enviou o texto, que até está na arte de divulgação, como que foi participar, né, como aluno do laboratório, né? Eu até notei aqui o Sentimento do Mundo, Teatro de Sombra, que foi com o grupo italiano Giocovita, né? Queria saber como que foi essa experiência aí, tão interessante, assim, a só escutar, né? Porque eu venho escutando muito, né, o Giocovita, né? Também tem as referências que a gente acessa na internet. Isso, então isso já tinha 10 anos de atividade do meu grupo de teatro, e nós já tínhamos trabalhado com teatro de ator para público adulto. Na época isso era muito bem colocado, espetáculos para adultos, espetáculo para crianças, espetáculo para jovens, espetáculo de rua, espetáculo de palco. Hoje em dia essas áreas estão, além de misturadas com outras artes, né, elas estão bem multifacetadas, assim, as peças tendem a ser para um público bem heterogêneo. Mas nós tínhamos, então, já essa formação em teatro para adulto, para palco, teatro para crianças, né, de palco, e uma coisa que acontecia conosco, em termos gerais, assim, com os integrantes do grupo à época, era a necessidade de buscar novas áreas de expressão dentro do teatro, especialmente. E daí já tínhamos feito oficinas na área de máscara e várias outras áreas, né, de teatro de bonecos mesmo, e já tinha visto espetáculos de sombra. Aqui no Sul teve uma importância muito grande na formação dos bonequeiros, e falo bonequeiro, né, e por extensão todos os sombristas, né. O termo boneco é um termo que, no popular, assim, a gente insere nele também outras formas animadas, né, como o teatro de sombras, o teatro de objetos. Tinha visto no Festival Internacional Teatro de Bonecos de Canela já vários espetáculos de sombra, e já conhecia, já tinha ouvido falar do Giocovita. E quando surgiu a possibilidade dessa oficina, que foi realizada no Rio de Janeiro, adiante podemos estender um pouco mais esse espaço lá onde aconteciam essas oficinas e os organizadores, eu logo me candidatei. Eu já tinha feito uma oficina nesse mesmo espaço com o grupo XPTO de São Paulo, com o Oswaldo Gabriele e o Beto Firmino, que é do mesmo projeto. Então já conhecia o espaço, conhecia o modelo. Eram oficinas de 3 semanas, você vai para um espaço que é um espaço totalmente interiorano, no sentido que as pessoas ficam lá, é uma dúzia no máximo de alunos latino-americanos, você fica imerso nesse local. E com o Giocovita, por conta da dificuldade que sabemos que é de materiais para o teatro de sombra, de saber se aquilo que você disse é o que o outro entende, porque alguns materiais são parecidos, mas não é a mesma coisa, e tem uma nomenclatura não muito homogênea, eles trouxeram da Itália alguns containers com material. Então foi uma oficina muito bacana, porque assim, era uma coisa imensa, assim, a quantidade de material que eles trouxeram. Todas as silhuetas, todo o material basicamente para a tela do teatro formal, lâmpadas e por aí vai, ferramentas, eles trouxeram da Itália, vieram 3 professores. O grupo Giocovita, para situar um pouco aqueles que estão se iniciando, né, no Teatro de Sombra, e recordar para os que já estão imersos nessa área, é um grupo do centro-norte da Itália, da cidade de Piacenza, que já passou agora dos 40 anos de teatro, e ele se originou de atores, bonequeiros, que decidiram formar um espaço só para pesquisar teatro de sombra. Eles viajam o mundo com seus espetáculos, entram em cartaz na Broadway, viajam para todos os continentes, e é tido como um dos grupos que adequou ou adaptou a linguagem do teatro de sombra chinesa, como a gente sempre falava aqui, né, para uma sombra mais ocidental, eu diria contemporânea. Então é um dos grupos que fez essa passagem, digamos, daquela tela fixa com manipuladores atrás da tela, espetáculos um tanto lentos, lentos para nós, né, naquela linguagem oriental, que demora muitos minutos para alterar alguma situação, e eles passaram a fazer uma adequação dessa linguagem,
colocando diversas telas no mesmo espaço, interagindo com atores, a própria silhueta sendo às vezes boneco e material de expressão diante do público, cores, e a partir da solidificação desse trabalho deles, como grupo, eles passaram a dar laboratórios, assim, oferecer laboratórios no mundo inteiro. Então, a experiência, o sentimento do mundo era a pergunta cotidiana, né? Porque, assim, era não só aprender a técnica, eu já registrei isso num livro que eu tenho sobre teatro de atores, que uma das coisas fundamentais que eu aprendi com eles é que o teatro pode ser da forma que você quer, você quiser. São pessoas representando histórias para outras. Você vai se apropriar de alguma técnica, de alguma forma, de algum modo de mostrar essa história para o público, mas o principal é o que te conecta no mundo. E a partir das respostas e mesmo das perguntas que você vai se fazendo, e você vai gerando obras para os seus espectadores. Então, o sentimento do mundo não era por acaso. Aquele grupo de alunos chegou num formato do que seria para nós o sentimento do mundo mediano que nós tínhamos, gente do Brasil inteiro, né, do centro-oeste, de todas as regiões, do norte, aqui do sul, muito diversificados entre nós, gente como a Ana Maria Amaral, que já era uma referência em teatro de sombra, né? Estava lá, humilde, como aluninha e tal. Eu, um novato, né? Na época ainda de idade e também me iniciando no teatro de sombra, e cada um em particular se questionando o que sou eu nesse mundo de hoje e o que eu quero dizer para as pessoas. E por aí vai também coisas que nós creio que abordaremos adiante, que assim, então, o que te liga ao teatro de sombra, que tipo de imagem, que tipo de história, que tipo de narrativa, que tipo de materiais, tudo isso estava no plano cotidiano, enquanto a gente aprendia o básico para aqueles que ainda não estavam iniciados, de o que é, como se faz o teatro de sombra. Para finalizar, uma coisa constante que tínhamos, especialmente nas 2 primeiras semanas, era a observação da sombra que está no nosso entorno durante todo o dia, todos os momentos, de dia e de noite, né? E um diário de bordo lá anotando a sombra da árvore, e aí você vai se questionando sobre o que é esse universo, porque a gente costuma dizer, gente, eu não sei de teatro de sombra, eu nunca fiz. Poxa, a sombra é nossa aliada o dia inteiro, em todos os lugares. E detectar o que é esse elemento, que está o tempo inteiro nos oferecendo imagens, nos transportando do mundo real para um mundo mais perceptivo, mais simbólico, né? É começar a fazer nascer dentro da gente esse universo do sombrista. Bacana. E deu pra assim, né, viajar, assim, pensando em, eu acho que foi muito, você falou muito bem, assim, deu pra me imaginar como que, né, essa experiência, né, um pouquinho dela. E como que foi, né, depois dessa experiência, o que refletiu no seu trabalho, como que foi levar isso ao grupo, se você levou, como que aconteceu depois dessa experiência? Bem, lá é preciso falar um pouquinho mais, porque o que me levou a continuar o trabalho logo após a oficina, sim, tinha 3 professores da Itália, e cada um tinha basicamente uma função dentro da oficina. O Fabrício, que é ainda hoje integrante, o Fabrício Montecchi, que é um dos diretores do Giocovita, tinha mais essa parte ampla, porque nós acabamos montando um espetáculo nesses dias que foi apresentado ao público. E cada pessoa fazia suas provas de cenas, o tipo de lâmpada que queria provar. Depois de um básico, o Fabrício era a pessoa que, digamos, te ajudava a pensar histórias, narrativas, tentava assim criar códigos para cada aluno, vendo o que ligava esse aluno ao teatro de sombra. O Franco era a pessoa, o Franco Quartieri, a pessoa mais do trabalho técnico. Você quer fazer isso, você precisa desse suporte, seja uma parede,
seja uma tela, seja diante da tela, atrás da tela, seja uma superfície rugosa, uma superfície plana, o tipo de lâmpada mais adequado é esse, vamos testando. O Franco fazia isso. E uma outra pessoa, a Antonella era muito mais da sensibilização, dos exercícios sensoriais, dessa parte toda de reconectar o mundo de uma infância mais primária, quando a sombra é um gigante para ti, assim, né? Então os exercícios tinham essa capacidade. E com isso nós íamos aprendendo um pouco da metodologia de trabalho, porque ao final do dia, todos os dias, tínhamos uma roda de conversa longa sobre o que foi feito no dia, a função, a história, a longa história do Teatro de Sombra, né? Com milhares de anos, e as especificidades de cada povo, de cada cultura, para fazer o seu Teatro de Sombra. Então, eu, logo, imediatamente, não vinha fazer espetáculos, como outros colegas fizeram. E pela antiga Associação Gaúcha de Teatro de Bonecos, que aqui no estado ela não existe mais agora, mas teve um papel fundamental para muita gente, a maioria dos que trabalham com teatro de bonecos e todas as áreas, como objeto, máscara e sombra hoje, tem alguma relação com essa associação, a Associação Gaúcha, que fomentava, que tentava dar formação, mostrar todas as formas animadas para novas pessoas, para atores, para bailarinos, para músicos. Eu fui convidado por essa entidade para ministrar algumas oficinas em Porto Alegre, onde era a sede. E lá, então, acabei ministrando uma, e depois teve curiosidade para mais uma, e mais uma, foram 3 oficinas. Então, o desdobramento disso, que é a sua pergunta, foi por meio das oficinas, que muita gente, eu sabia dos colegas que tinham curiosidade, tinham interesse, já estavam fazendo espetáculos, ou estavam fazendo pesquisa sobre sombra. Nos festivais de bonecos, esse papo era recorrente, e eu sabia que eu tinha esse compromisso de partilhar essa informação. E junto com o meu grupo, porque um passo atrás, assim, entre a oficina que eu fiz com o Djokovic e as oficinas que eu ministrei, assim que eu retornei, eu fiz um laboratório interno com o meu grupo. E essas oficinas em Porto Alegre foram feitas em conjunto. Eu coordenei, mas os integrantes do meu grupo foram fundamentais, porque uma oficina de sombra é complexa, né? Assim, você faz um exercício sensorial e você não tem tempo para ficar organizando um monte de material, redimensionando o espaço. Então já estava tudo mais ou menos encaminhado para que aquela mesma sala onde se fez um exercício sensorial já virasse apropriada, baixa uma tela que já está pronta, traz para a cena alguns pontos de luz, vamos experimentar isso ou aquilo, né? E uma oficina de 200 horas, basicamente, que foi a oficina do Djokovic, a gente adaptou para 15 horas, basicamente, que era 15, 20 horas, que eram essas oficinas. Então, junto com meus colegas, que aí eu já aproveitei para, assim, trazer esse conhecimento para dentro do meu grupo, fizemos essas oficinas lá. Bem mais tardiamente, eu vim a montar um espetáculo. Sim, anotei aqui, eu acho que é esse aqui, ó, Caminhos de Sol e Lua, que até tá na foto, né, da arte de divulgação. Olha, parece que até combinamos. Parece que até combinamos. Era a minha próxima pergunta, mas pode falar a foto que você ia falar. A foto, então, é desse espetáculo, que tem aí uma meia dúzia de anos que foi encenado, foi num projeto, muito importante os projetos, né, os editais. Nós fomos contemplados num edital da Secretaria de Cultura aqui do Estado, à época, para montar o espetáculo e fazer um roteiro de apresentações. Voltei a dar oficinas, voltamos com o meu grupo, né? Oficinas mais na região onde a gente vive, para situar os que estão nos acompanhando. Eu sou, então, gaúcho e vivo, assim, perto da Argentina, a 100 quilômetros da fronteira com a Argentina e a 500 quilômetros da capital do meu estado, Porto Alegre. E é uma região aqui que
dissemos a região das Missões, porque é uma região que foi colonizada há 300 e poucos anos, por padres da Igreja Católica com índios Guarani. E nessa região foram feitas, foi 150 anos essa história, que está... Como que é o nome a região das Missões. E essa região das Missões é aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, portanto, mas ela, à época em que aconteceu, por 150 anos, basicamente de 1600 a 1750, não estávamos divididos em Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, não eram os países. Então, ela aconteceu no Paraguai, no norte da Argentina, era uma mesma região. E a foto eu falo isso porque a foto é sobre esse tema. A foto é de um templo, de uma antiga igreja, que é aqui do lado da minha cidade, as ruínas de São Miguel, que é uma igreja de pedra para milhares de pessoas, é um dos remanescentes arquitetônicos desse povo, que é patrimônio da humanidade, né, tombada desde a década de 80 pela Unesco. E esse povo foi basicamente extinto, essa civilização, que durou 150 anos, viveram aqui 150 mil pessoas, porque houve uma guerra dos impérios juntos, Portugal e Espanha, contra os índios, por disputas territoriais. E um desses índios, que é um dos que lutou nessa guerra, virou um mito. Se sabe pouco da história dele, mas se sabe muito do que no popular se manteve desse índio. Essa história sobre esse mito desse índio, que o mito dele está ligado à lua. Como se sabia pouco, no popular se começou aqui, o cancioneiro gaúcho é muito forte, a poesia, a trova, a música gaúcha, e em quase tudo assim que tem de referências missões, você encontra Sepete Araju, que é o nome desse índio, que teria uma espécie de marca na testa, que seria uma lua, que depois de morto subiu aos céus no seu cavalo, e era uma noite de lua e tal. Então, e o Guarani é um povo, que é essa civilização indígena que estava aqui, que caminha, que se movimenta até hoje. É uma das traduções. Quem é o Guarani? É um povo que caminha, um povo que anda, um povo que se desloca. Inclusive hoje, no extremo sul aqui, os índios que estão aldeados nos 3 países se deslocam. Por isso, caminhos. E de sol, porque daí no texto, o texto é meu, eu criei um personagem imaginário. Seria um amigo de infância desse Sepete Araju, que não teria aderido totalmente à religião católica, se manteve com a cultura originária do Guarani, uma espécie de xamã dentro da cultura religiosa cristã, e que durante esse processo de guerra vai se reconectar com seus antepassados. Então, ele tem como referência o sol. Depois, as imagens do espetáculo vão trabalhar sempre ou o alaranjado do sol ou o azul da lua. E é tudo sempre em movimento, é como se fosse uma grande caminhada. E a imagem que está aí é a imagem dessa igreja, que tecnicamente é uma imagem obtida com um ponto de luz só e 4 telas sobrepostas, com dobradiças. Então, ela é uma imagem que, ao mexer as dobradiças, ela vai mudando. Ela pega uma tela inteira de 4 metros por 2 e também se resume a um quadradinho de 30 por 40. E é uma imagem que gerou também muita curiosidade no espetáculo. Uhum. Eu ouvi falar um pouco, né, dessa questão do mito das missões, né? Quando eu fui, né, fazer residência lá no Vale do Arvoredo, né, com Alexandre Fávaro. Então, eu aprendi um pouquinho, né? É muito bacana. E agora veio uma curiosidade minha aqui, né? Aproveitar que a gente já falou dessa questão, né, da onde se originou o espetáculo. Como que foi trabalhar isso na peça, né? Não somente por causa da linguagem, mas também essa questão da dramaturgia.
vocês seguiram certinho esse mito ou não? Vocês tiveram a liberdade poética ou até mesmo de dramaturgia, de pensamento, em colocar as suas também, as suas impressões e seus pontos de vista? Sim, tivemos essa liberdade. Eu escrevi o texto, mas depois, no processo, especialmente de Teatro de Sombra, e por ser o primeiro espetáculo de Teatro de Sombra, no processo houve muita colaboração, né? E às vezes uma cena inteira, uma passagem inteira, uma determinada pessoa acaba resolvendo, dando uma ideia de como resolver aquilo que está no texto, que às vezes tem que ser traduzido numa imagem. E se você não fizer a imagem, não há texto. Porque, em última instância, o texto de Teatro de Sombra é a imagem que você consegue gerar. Então, nesse sentido, há um texto, claro, mas há essa necessidade até de materializar esse texto nas imagens. E por se tratar de mitos, ou seja, o mito, então, tem uma referência básica, mas cada um vai narrando um pouco a seu modo, e com o passar do tempo vai tendo supressões, adendos, né, esquecimentos de umas partes, e a história revela algumas coisas que acabam, às vezes, colaborando, prejudicando com a história mitológica, né, e isso vai se adaptando. Eu dou um passo atrás, assim, as missões é uma das áreas que tem ocupado os nossos espetáculos. Nós já encenamos com o Caminhos de Sol e Lua, que é em Sombra, ao todo 4 espetáculos sobre as missões. E eu falo isso porque o primeiro deles, que é um espetáculo em boneco, de bonecos, atores e máscara, é sobre a história. Então ali sim tivemos um rigor, desde as cores dos figurinos, desde os elementos de cena todo, das imagens. A gente tinha, claro, sempre com aquela necessária adaptação, porque às vezes uma questão simbólica consegue contar mais aquilo que você não consegue sintetizar 30, 40 anos, ou 100 anos, ou 150 anos, e às vezes uma imagem que não é do âmbito da história, mas que é uma coisa que você imaginou, pode traduzir um sentimento ou uma ideia de pertencimento daquele povo. Mas, enfim, nesse primeiro espetáculo que a gente encenou, que é sobre a história, a Máscara de Taré, a gente tinha mais rigor. Depois, quando eu escrevi esses textos, na verdade eu escrevi praticamente todos eles juntos. Um sobre a história, outro sobre lendas, que é uma fartura de lendas aqui, outro sobre os mitos, que eu achava que encerraria uma trilogia, porque logo no início das pesquisas mais amplas sobre missões, eu vi que tudo era muito gigantesco para abordar num espetáculo só. Um espetáculo só não consegue contar muita coisa. E aí então eu já dividi por essas áreas macro, né? E o espetáculo sobre lendas de bonecos feito em porongos, calabaças, né? Não sei se vocês chamam aí de cabaças, ou que é o material do qual fazemos a cuia. Sim, cabaças. Cabaça. Para nós aqui é porongo. E no espanhol é calabaça. Essa peça que eu estou me referindo vai muito para os países de língua espanhola, está preparada em espanhol, e a gente está acostumado com o calabaça de lá. E como é um material muito importante para os índios, a cabaça, porque eles sempre guardavam materiais, eles tinham, assim como um objeto cotidiano, aquele espetáculo que narra as lendas foi feito basicamente ligando os materiais cotidianos dos índios, como a taquara, a palha, o porongo, à linguagem do espetáculo. Então os bonecos são feitos com palha e com porongo, basicamente. E esse aqui, como era a partir dos mitos, como eu falei, um próprio personagem central, que é o Arazai, esse amigo do Sepete Araju, não se tem notícia. Uma pretensa namorada deles, porque tem um jogo de amor, que é a Inácia, possivelmente não deve ter existido, né? E interessava muito mais pegar, na verdade eu falei do mito do Sepete Araju, que fica mais fácil de dizer para as pessoas, mas então o mito do Cepé é desse personagem que é o índio mais conhecido,
E o Arazai, que é esse índio imaginário, que é uma espécie de xamã sobrevivente na cultura europeia implantada aqui, é aquele que possibilita no espetáculo recontar um pouco dos mitos dos Mibiá Guarani, dessa parcialidade dos Guarani, que são os Mibiá, que vivem aqui nessa região, e vão praticamente entrar em disputa para ver qual dá mais suporte na hora de dificuldade, se os santos e as divindades católicas, ou aquele xamã que sopra para o Arazai as possibilidades que eles têm de resolver as situações, especialmente diante de uma guerra que deve aniquilar o povo. Então, por aí eu estou dizendo que ela é uma figura, assim, né, que tenta representar esses universos que estavam cotidianamente presentes nessa história que se pretendeu contar. Os índios Guarani aderiram à religião católica aqui, mas nunca integralmente. Sempre mantiveram cultos aos ancestrais, algumas formas de cultuar os seus antepassados, e isso quer dizer a sua religiosidade e os seus suportes espirituais, né, que não eram contemplados na Igreja Católica. Então ele foi sim um processo de escrita bastante alegórico, e o processo de trabalho foi, então, primeiro uma pesquisa histórica, já tinha o texto, mas foi dado ali para poder ter um material até para os colegas que à época da pesquisa não estavam. A gente tinha esse material escrito, se podia ler. Nós temos um blog onde estão esses materiais, que se chama Sombras e Teatro, esse material todo desse projeto, esses textos, boa parte, uma compilação desses textos que deram suporte para a montagem estão lá. E então tinha um texto. Isso é uma característica do nosso grupo. Nós encenamos ao todo exatas 25 peças em 35 anos, praticamente. E o texto é um dado fundamental. Nós começamos um projeto de montagem, que às vezes tem muitas coisas antes do ensaio, com um texto pronto. E já acordado, o texto está pronto, vamos começar. O texto é muito importante. Muito embora algumas peças não tenham fala. Uhum. Como a Máscara de Taré, que é uma peça muito de imagem e de sons. Tem uma trilha sonora de 50 minutos, que é um outro espetáculo. Então não quer dizer que o texto necessariamente tenha falas, mas tem um texto pronto que vai ser usado na montagem. E nos momentos de dificuldade, às vezes o texto não resolve, para-se, o autor volta ao texto, reescreve, volta-se o trabalho de ensaio. Então eu digo, o texto é sempre para nós um dado muito importante. A definição da linguagem vem depois na sequência, você perguntou desse processo, né? Então, assim, definimos coisas básicas da linguagem, depois de um laboratório, então, de sombra também interno, dos integrantes que estavam ali, que fizeram ou não parte da montagem, né? Para que pudéssemos fazer opções. E se optou por uma tela fixa, mais algumas telas móveis para contar algumas coisas que achamos que era necessário, e vimos que ia ser necessário uma porção de pontos de luz. O espetáculo tem mais de 30 pontos de luz, né? E aí a dificuldade com os materiais. Então, várias idas a Porto Alegre, 500 quilômetros daqui, especialmente para comprar lâmpadas, para comprar tecido, comprar inclusive o material para silhuetas, material para cortar essas fibras, esses cartões, né? Porque até isso a gente tem dificuldade. Minha cidade é uma cidade pequena, de 80 mil habitantes, e como sabem vocês, sabemos nós, em lugar nenhum do mundo dá para chegar numa loja e dizer eu quero um kit para fazer teatro de sombra. Ele sempre pesquisa, ele é sempre imersão, ele é sempre processo. E então foi isso, dentro desse trabalho, que durou 1 ano, até estrear a peça, né? A gente fez em conjunto todo esse processo de confecção, de parada. O texto, como eu falei, é um texto pronto que aceita. Ele vai ser reescrito, se for o caso, mas ele aceita interferências, ele compreende que às vezes não está claro, não é possível fazer aquilo, né?
E aí, então, com a passagem, às vezes, algumas pessoas, por exemplo, a Maristela, que é uma colega, tem muito o trabalho de pintura, então as cores das silhuetas são basicamente todas pintadas por ela, né? Porque a gente tem muita silhueta colorida feita com luz branca. Então, por aí você vai vendo as especificidades de cada um. A música, essa peça originalmente foi feita com música ao vivo, então o músico estava presente, além de muita incidência sonora, ele tocava, eu fiz algumas letras sobre esses mitos e fazia ao vivo no original, né? O problema, às vezes a gente diz que tem que estrear, porque a gente começa, o processo é tão bom de descoberta, né? É um mundo, como diz a nossa querida mentora do Teatro de Sombra, né, que eu referi há pouco, é um mundo imagético, né? A Ana Maria Amaral tem muito isso no livro dela, Teatro de Formas Animadas, né? Então você entra nesse mundo, é o próprio mundo da abstração, né? Do símbolo, né? Você começa a descobrir tanta coisa, temos que finalizar isso aqui, passar para a cena seguinte. É verdade. Por isso que chega uma hora que a gente tem que fazer escolhas. Mas nós temos, assim, um plano de trabalho, né? Também é outra característica. Nós temos algumas peças, assim, que chegaram a dar 2 anos de trabalho. Desde do dia, começamos o ensaio, sem prazo para estrear, porque são trabalhos de pesquisa. Nem todas as peças são assim, nem todas são possíveis de serem feitas assim. E outra, naquelas linguagens e técnicas que você está mais habituado, você tem mais como definir em períodos de tempo muito aproximados. Então a gente consegue dizer assim, em 5 meses, a partir de hoje, a gente estreia a peça. Alguns casos é assim, então a gente faz um plano e divide mais ou menos por etapas tudo que tem que ser feito, distribui cronologicamente e dá uma carga horária para cada uma dessas etapas que tem que ser cumpridas. E aí o caderno da direção vai sendo o suporte. Estamos passando, não está dando. Às vezes, uma etapa de 20 horas você pode levar 40, 50. Você tem muitos meses. Mas não pode ficar indefinidamente só numa etapa, né? Ensaiar cenas demais e não ensaiar 30% da peça, deixar para o... Isso não acontece no nosso processo de trabalho. A gente até separa algumas cenas complexas que você, digamos assim, com aquela estrutura básica que você está levando, e o Espetáculo de Sombra foi assim, algumas cenas não vão ser resolvidas daquele modo. A gente sabe já desde o início. Vai precisar se demorar e perder muito tempo, entre aspas, né? Ficar na sala de ensaio indefinidamente, madrugadas, né? E testa a luz e troca a luz. Mas chega um ponto que tem que resolver. Ou separa esse grupo de passagens do espetáculo, não de cenas, mas de passagens, para em algum momento você dizer, temos tantas horas para resolver isso aqui, 3 ou 4 passagens, e vamos resolver, né? Sim. Vamos aqui, então, tem pessoas aqui interagindo aqui, né, nos comentários, falando que você é um acervo, Gerson. Linda história, importante trajetória no Rio Grande do Sul. Mas vamos aqui para uma pergunta da Clube da Sombra. Quais são as conexões, né? Se você sabe quais as conexões que os indígenas têm com a sombra. Antes eu vou, já que veio o Clube da Sombra aí, eu sei que o Fávero, o Alexandre Fávero, você falou antes do Vale lá, onde você fez o laboratório, né, a residência. Eu vou fazer uma referência porque eu hoje chamei ele de mestre, não é por acaso, eu acho que é um dos grandes nomes que nós temos no Brasil do Teatro de Sombra, e eu diria, tem outros trabalhando com sombra aqui no Rio Grande do Sul, mas ele, junto ao seu grupo, é a nossa referência hoje. Então, assim, me chamaram aí de acervo, isso é problema mais da idade do que da prática. E eu acredito muito a ele e também ao próprio clube, assim, né?
esse fato da sombra estar cotidianamente assim na vida dos bonequeiros e dos artistas e das artes em geral, assim, né? Bom, eu fiz uma pesquisa, continuo pesquisando muito, especialmente sobre os Guarani e sobre essa parcialidade, que são os Mibiá, né? Porque a gente tem outras, a gente fala parcialidade porque tem os Inhandevas, os Caiová, que estão aí próximo de vocês, né? No Mato Grosso do Sul, no Paraguai, né? E aqui na nossa região mais sulina, estão os Mibiá, que são os mais fechados de todos, culturalmente falando. É um povo que quase não fala, é um povo que vive um pouco dentro da sua aldeia, assim. Eu sei que os Caiová têm uma interação maior e por isso falam muito mais da sua cultura. Eles têm, assim, coisas que são as mesmas, como a língua e outros aspectos da religiosidade, que é uma das principais marcas dos guaranis, né? É o modo religioso que eles levam a vida, né? Cotidianamente, em tudo que fazem, estar de algum modo conectado com as suas divindades, né? Viver para eles é um ato divino. Para os Guarani, Mibiá, a fala é um presente dos deuses e cada vez que você fala, você está em conexão com os deuses, então cuidado com o que fala, né? E por isso eles falam pouco também, coisa que não acontece com outras parcialidades. Mas sobre a sombra especificamente, eu não tenho assim nenhuma referência. Eles são um povo como os outros povos originários, do fogo, tenho proximidade inclusive com as aldeias que tem aqui, sou amigo pessoal dos xamãs e dos caciques, né? Eles que coordenam. Então tem assim um pouco a convivência dentro das aldeias. E eles são um povo muito de narrativa. Então, a questão do fogo, que é o principal elemento para gerar a sombra, é um elemento presente para eles. Mas desconheço qualquer coisa mais voltada, digamos, à elaboração estética a partir da sombra. Eles são exímios escultores. Eles fazem hoje especialmente o artesanato. E num projeto que estamos agora já aprovado aqui, outro projeto no edital da Secretaria de Cultura do Estado, que é sobre um outro tema das missões, que é sobre a estatuária que tem no Museu das Missões. Nós temos um espetáculo sobre esse tema, chama Escultórias Fascinantes. Nós vamos tratar de um modo mais abrangente no projeto que sustenta as apresentações da peça. E vamos, inclusive, entrevistar os Guarani sobre essa capacidade que eles têm de escultura. Eles, com uma pequena faca e qualquer pedaço de madeira, alguns deles fazem coisas extraordinárias, assim, né? E, claro, além de toda a grafia que eles têm na cestaria, nas cores, nas figuras geométricas. Da sombra eu desconheço. Uhum. Sim, aqui a gente tem várias etnias, né? Várias aldeias. Ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu também tenho outro projeto onde pesquisa uma dessas etnias, né? Que é a Chavante. Você está falando dessa questão do falar, né? Nessa etnia Chavante, que eu tenho, inclusive, a Índia Rock, que é uma boneca híbrida. Eles falam muito da questão do sonho, que o sonho eles dão muito valor, porque se eles estiverem em alguma reunião, eles preferem dormir e discutir depois quando acordar, porque eles falam que os sonhos são reveladores. Assim, só por curiosidade, eu achei interessante falar aqui, comentar. Mas também, eu vou aproveitar que você também falou dessa questão do edital, né? Aproveitar a pergunta já do Luciano Weiser. Ele está perguntando como que está sendo no interior a questão da pandemia e sua influência no fazer teatral e se chegou algum edital de emergência. Luciano, nosso grande colega, falei do Fávero na área da sombra, o Luciano Wieser, o grupo de Pernas para o Ar, né, de Canoas, ali da região de Porto Alegre, esse grupo é o nosso grande ícone das máquinas do teatro, né? Do espetáculo Automáquina e das outras invenções dele, além de toda a habilidade dos bonecos tradicionais que eles têm, né? E das encenações, digamos, mais formais, assim. Então, obrigado, meu querido Luciano. A pandemia, até agora, o que nos trouxe foi isolamento social.
não temos nenhum tipo de suporte, alguns contatos aqui localmente, temos uma Secretaria de Cultura na administração municipal, mas sabemos que está sendo gestado um recurso próprio da Secretaria para esse suporte aqui. Somos uma cidade, apesar de pequena, né, comparativamente às grandes cidades, 80 mil habitantes, uma diversidade muito grande de artistas, né? E muitos que vivem de todas as áreas, né? A música é muito forte aqui, as artes visuais, muitos que vivem do que fazem, né? Das artes que fazem, como nós, do meu grupo. Meu grupo é um grupo profissional, eu há 30 e poucos anos vivo do teatro, né? E então a secretaria está, assim, já tivemos contato, né, para nos reunirmos e tal. E a grande expectativa são esses recursos da Lei Aldir Blanc, né, e que não sabemos se por fim vamos ter acesso, né, porque estamos aí nesse compasso de espera. Eu estou acompanhando esse grupo que assim, estava pensando a lei e todo esse processo desde o início. Na verdade, tem uma relação muito antiga assim, com a área da política cultural, né? Nós aqui do tempo das federações de teatro, que existiam em cada estado, existia certamente aí no estado de vocês. Eu fui presidente, fui da diretoria da Federação de Teatro Amador, era o movimento Teatro Amador dos anos 80, por 5 anos aqui. Então, tive reunião, assim, com o pessoal do país inteiro, assim, nos anos 80, início dos 90, que foi uma das instituições, das entidades que ajudou a gestar, inclusive, o que está hoje na Constituição brasileira, na área das artes e da cultura, né? Então, nós temos essa relação, assim, com esse pessoal, ainda muita gente da época está hoje nessa atividade, às vezes mais da política cultural, da política e não das artes, mas de nenhum lado tenho visto coisas concretas por enquanto. Então, estamos fazendo vídeo, estamos nos cuidando, estamos fazendo sobre nossas peças no nosso Facebook, do Teatro A Turma do Dionísio, no Instagram, mesmo no canal do YouTube e por aí vai. Temos alguns vídeos muito curtos, assim, de 2, 3 minutos, que temos produzido, principalmente, assim, em função do próprio, da pandemia, do coronavírus, né, sugerindo que a pessoa fique em isolamento, que se cuide, né, e estamos acompanhando grupos de outros países com quem temos alguma relação, ou por notícia de jornal, né, a Europa já está num outro ponto, assim, da pandemia, pretensamente já num ponto de declínio, né? Já estão pensando algumas saídas intermediárias. Estamos acompanhando isso, mas nada, assim, de auxílio, de suporte até agora. Vamos esperar, estamos, assim, na cidade já formando um pré-comitê que seria para, assim, pensar um pouco esse possível recurso da Lei Aldir Blanc, mas estamos na expectativa mais desse recurso. Sim. Deixa eu ver se tem alguma... Não, tem uma pergunta aqui não. Só pedir uma licencinha para você, Gerson, só para, agora que eu vi que tem, né, já concentrou mais gente, né, falar das nossas lives, está tendo toda terça e sábado. Hoje, em especial, a gente está fazendo com o Gerson, que muito gentilmente, né, tá conversando com a gente aqui, e assim, foi um contato que o Alexandre, quando eu olhei, quando ele me mandou, eu falei que bom que ele aceitou, e depois olhando, eu fiquei procurando saber sobre o grupo, sobre o Gerson. Então, terça-feira a gente tem, né, esse sábado então não vai ter, né, para avisar, do Alexandre, fico remarcado para terça-feira que vem, e a Urga no sábado, tá? Aqui tá dando uns 54 minutos e pouquinho, mas a gente ainda tem um tempinho, que vai até 59, aí a gente faz aquele esquema, se precisar. Geralmente, né, a gente volta e conversa um pouquinho mais. Eu fiquei curiosa para saber o seguinte também, como que eu estava pesquisando a ficha técnica da peça,
Caminhos de Sol e de Lua, Caminhos de Sol e Lua, como que é assinar o texto, a direção e ainda está em cena? Como que é essa organização? Você sabe que no início já do nosso trabalho, nós entendemos um pouco a nossa realidade aqui, né? Porque quando fundamos o grupo, eu particularmente tinha uma experiência de um grupo universitário, que era um grupo muito numeroso e enfim, que todo ano tinha mais integrante novo do que aqueles que permaneciam. E aí a tendência das pessoas que queriam continuar com o teatro era ir embora para uma cidade maior, Porto Alegre em geral, aqui, o outro estado, né? E nós decidimos formar o grupo aqui e ficarmos aqui, coisa que tem durado já esses 30 e poucos anos. E aí uma das coisas que a gente entendia é que a gente tinha que se responsabilizar por várias áreas. De início, como eu falei, a primeira peça adulta do grupo foi dirigida pelo Néstor Monastério, que é um diretor bastante conhecido, especialmente no Rio Grande do Sul, é um argentino radicado aqui, e que é um desses que veio nos dar formação, né, veio nesse processo de montagem e de transmissão de conhecimento, e depois o Mário de Valente veio dirigir um espetáculo de boneco nosso, e por aí. Mas a gente percebia que essa figura de uma pessoa de fora sempre não seria possível. E no grupo universitário eu já tinha dirigido algumas peças, porque tínhamos começado com pessoas que já tinham essa experiência da prática, né? E eu comecei a dirigir, e como a gente fundou a Turma do Dionísio, sempre foi um grupo de poucos integrantes, nós sabíamos que todos tinham que assumir basicamente várias tarefas. Então não foi difícil fazer, eu não vejo assim dificuldade em atuar, escrever o texto, porque o texto também é sempre um processo anterior. Por exemplo, nós temos hoje vários textos que não montamos ainda, que não sabemos se vão montar. Reportando ainda a pergunta do Luciano antes, o que a pandemia causou? Primeiro que paramos o ensaio de uma peça que estava andando, que era um texto meu, e eu também estaria em cena, né? E aí logo eu percebi assim, que tinha que fazer esse esforço para conseguir dirigir, estar em cena e, às vezes, trabalhar com cenário e outros itens da peça. Também, aí, a única separação, assim, que às vezes a gente tem, a Maristela, que eu comentei, ela trabalha muito mais com o figurino, com as cores, né, com essa parte mais visual, assim, do espetáculo. Eu trabalho muito com a parte mecânica, né, as estruturas, mecanismos se tem, né? A parte da cenografia, então não é que cada um trabalhe com tudo que tem na peça. Eu, figurino, não me atrevo a fazer, não consigo resolver, assim como várias outras áreas dentro do teatro. Mas consegui, algumas experiências que a gente tem dentro do grupo e que eu particularmente tenho, eu tenho 2 monólogos de ator que eu escrevi o texto, estou sozinho em cena, fiz a criação do espetáculo. Maristela, no caso, fez o figurino, é claro que colabora, né, com tudo que está ali, o resultado, a gente diz, eu fiz, né, o resultado depois, porque a gente se conhece e para conversar e tal, tu tenta levar adiante a concepção que tinha, mas acaba que, às vezes, o resultado pode ser interferência mais daquele que teve pouco presente nos ensaios, ou no próprio texto, né, mas que enxergou de fora e que ajudou a fazer conexões, sem o que, às vezes, assim, a coisa do espetáculo não aconteceria. Mas já tem essa experiência, então, do monólogo, que talvez seja a coisa mais singular, assim, de escrever o texto e fazer tudo que tem em cena sozinho, né? Então, acho que é um processo de aprendizado. Com os outros atores e oficinas, eu sempre ministrei muita oficina, mais de teatro de ator e de boneco, e algumas oficinas de montagem, e um processo que eu faço muito ir ajudar e demonstrar para os atores aquilo que eu estou querendo dizer. Acho que isso poderia ser assim, que esse personagem... Vai acabar o tempo aqui, ó, já está em contagem regressiva. Antes de acabar, vou ler rapidamente. Um grande abraço, Gerson Nini. Inesquecível a nossa convivência na oficina O Sentimento do Mundo com Jocovita. Bom te ver e ouvir.
voltamos. Parte 2 da live. Da conversa com Gerson Fontana. Mauro, Elisane. Olá. Pessoal aqui do Teatro Turma Dionísio, né? O qual o Gerson faz parte. Clube da Sombra tá aqui. Ana, Cris, o Gerson aqui, ó. Já vou chamar o Gerson pra gente conectar novamente. Galinha faz pergunta da trilha, hein, Jair? Walter. Voltamos. Gerson, se você quiser complementar alguma coisa, né? Porque o Instagram já faz assim, né? Quando dá o tempo, ele dá a contagem. Aí sempre fala assim, ó. Pera aí, espera um pouquinho. A contagem tá acontecendo, que já vai cair. Quiser complementar. Não, eu vou fazer referência a quem comentou aí, o Nini. Uhum. Eu falei antes da Ana Maria, que estava lá por conta mais do livro dela, e que a Ana teve um trabalho de pesquisa também, né, de sombra anterior à oficina. O Nini é uma dessas pessoas também. E é interessante, assim, que das pessoas que estavam lá, talvez não por acaso essas pessoas estavam lá, as que eu tive contato, todas elas deram continuidade a esse trabalho, reproduziram, replicaram. O Nini já era experimentado em teatro de sombra. Era uma das pessoas que às vezes os professores estão ocupados com outros alunos, ou nas suas reuniões internas, que às vezes tinha aquele negócio de reunir os 3 professores para ver como é que vamos encaminhar, você sentava para falar com o Nini. Porque ele sabia, obviamente, muita coisa, e fez um trabalho belíssimo da gaiola, que até hoje, né, a gente lembra, assim, claramente, pela força que tinha, a capacidade de realização. E o Nini já fazia essa atividade com teatro de sombra na universidade, no curso de cênicas, né, em Florianópolis. Também a Sassá Moretti, né, que organiza lá o FITA, estava nessa oficina, e que também, ambos, eu cito aqui que além de realização em espetáculos, são pessoas que multiplicaram essas atividades, né? Imagino que potencializaram depois da oficina, porque já faziam isso, na universidade, que eu ressalto, os cursos de artes cênicas têm, assim, pouquíssima presença da sombra. Eu tenho muito contato, assim, com cursos de artes cênicas, por vários motivos, e o teatro de bonecos já é raro, assim, e a sombra, então, é mais difícil ainda. E lá também estava o querido Júlio, de Florianópolis, que fez alguns espetáculos em sombra depois dessa oficina. Para ficar aqui no Sul ainda, por enquanto. Tínhamos colegas do Giramundo, de Minas, né, que é um importante grupo do Teatro de Bonecos brasileiro, né, também estavam lá, enfim, do Pará, do Nordeste brasileiro, de alguns estados do Rio. Não sei se o Nini conseguiu. Acho que deu agora um eco aí da minha voz, né? Tá dando um eco aí, não tá? Tô sem... Parou? Parece que tá dando um eco aqui. Acho que foi. Será que é aqui ou aí? Não sei. Deixa eu ver aqui. Você tá escutando esse ruído, esse eco? Não, para mim não chega eco aqui. Tá normal tua voz. Tá? Tá, então, normal, como estava antes. O que eu ia falar, então, o Nini, né, eu não sei se ele escutou, né, porque não sei se ele havia chegado já no começo dessa parte 2 da live, mas depois ele pode olhar lá no IGTV. E ele já esteve, né, a gente teve, né, a honra de ter uma conversa com ele,
E também levantamos essa questão, né, da questão da universidade, né, e como que o teatro de animação, o teatro de sombras está inserido ou não, né, enfim. Para continuar, vamos falar da questão também, ainda da peça, né, que a gente vai focar aí na peça de sombra. Como que foi a criação da trilha sonora? Acho que você chegou a falar um pouquinho, a mencionar, mas como que foi essa criação e como que ela era executada durante a cena? Era ao vivo, era gravada? Era um misto durante a cena, né? O músico ficava assim numa posição no palco, de onde ele enxergava toda a cena e também ficava diante do público, tinha uma luz para ele, um figurino, né? E tinha uma base, tinha, por exemplo, a música inicial que começava, dava início ao espetáculo, é uma música que ele tocava e cantava tudo ao vivo, assim, tinha 2 instrumentos, era um músico só, o Renato, e então essas 2 músicas do início e do final eram feitas totalmente ao vivo, uma no teclado e outra no violão, e durante a peça tinha uma trilha base, né, com muita incidência sonora feita por ele, tanto nos instrumentos musicais como em outros apetrechos, assim, para fazer ruídos, né? E, na verdade, o Renato tem trabalhado conosco outras trilhas e continua trabalhando. E nós, pela questão da realidade local aqui, eu falei, tem assim, diversos músicos na cidade, sempre teve, mas tem poucos compositores. E nós, pela necessidade que temos, né, de alguém que faça trilha e que permaneça um pouco vendo o espetáculo, para que ele, como músico, entenda o que pode sugerir, né, a gente sempre trouxe alguns músicos, eu falo alguns, porque eles foram se sucedendo cronologicamente. Não é incomum, como eu falei, para os atores de teatro que desejam seguir, às vezes, a profissão e ir embora, né? Então, alguns músicos permaneciam pouco tempo, mas às vezes 5, 8 anos na cidade e iam para outros lugares, né? E fazendo trilha para o nosso grupo. Então, quase sempre, assim, por um período de tempo, é um músico que fez as trilhas. E o Renato continua fazendo as trilhas para nós. Então a gente já tem essa interlocução, já entende um pouco o que a gente vai solicitar para ele, né? Se demora ali ouvindo, a gente pensa uma trilha com determinados pontos em que você quer colocar aquela incidência sonora, ele também já sugere, acho que aqui não, lá, ou aqui ao invés disso, aquilo, né? E no próprio texto já tinha um pouco essa sugestão, porque às vezes assim, é uma cena só de imagem, sem texto, sem narração. A música ali é o texto, né, por excelência. Ressalto também uma especificidade da peça, é que o texto falado era feito todo ao vivo. Os atores microfonados, né? E eu falo isso porque não é incomum que no Teatro de Sombra muitos utilizem não só a trilha pré-gravada, como os diálogos, né? Gerava uma dificuldade maior, mas aí eu me remeto assim, um pouco à nossa realidade local, regional, onde a gente tem assim, a principal base da nossa atuação. E conhecendo essa dinâmica, a gente percebia que essa coisa da interação com o público é necessária, porque os espaços mudam muito, o perfil de público de uma apresentação para outra muda muito, e aquela sutileza que você só consegue dar com o texto ao vivo, para nós é muito importante. Né? Às vezes um público só de crianças, um público que nunca assistiu teatro, um público mais experimentado num evento, você só consegue dar essa modulada com o texto ao vivo. Então não descartamos gravar, assim, mas para nenhuma das nossas peças de boneco, em especial, ou de sombra, nós fizemos o texto gravado. E talvez por conta disso também a trilha tem essa facilidade de se adequar, né? Porque muito embora seja a mesma trilha que se repete, sempre tem elementos novos.
um andamento um pouco diferente, porque o próprio músico vai percebendo e vai mantendo o andamento da música um pouco como o diálogo dos atores, né? Eu gostei muito e assim, eu fiquei muito feliz também de ouvir, faço outra referência a um dos nossos mestres gaúchos, a quem devemos muito até por estar no teatro de formas animadas, né? Que é o Bira do Animaçonho, do Biratã Carlos Gomes, né? Do grupo Animaçonho de Porto Alegre, que é um músico, né? Ele é um grande músico, o CD dele nos acompanha nas andanças por aí, né? E o Bira gostou muito da trilha, eu faço essa referência porque foi muito importante para nós, assim, ele veio elogiar, veio falar com o Renato. Sei que é uma pessoa muito generosa, que falaria isso para ver os colegas motivados e continuando. Mas ele também, como é um grande músico e entende, ele não falaria por acaso. Assim, ele veio cumprimentar especialmente o Renato, que acho que foi muito feliz com essa trilha. Sim, bacana. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, né, que a gente tá... A parte 2 ela não é tão comprida que nem a parte 1, então quem tiver pergunta, é só colocar aqui nos comentários. E a outra questão seria justamente essa, de você falar um pouquinho da recepção do público com essa peça, né? Assim, nós tivemos um público bem diversificado, coisa que não é incomum nas nossas peças, né? Porque assim, nós temos algumas peças, tivemos a possibilidade de ir para vários países já, e só essa mudança de país já muda às vezes, o público pode ser da mesma faixa etária, né? Todos adultos, tá? A peça é para adultos, mas uma coisa é você apresentar assim, uma grande capital cultural do mundo como Paris, outra é você ir para uma comunidade rural aqui próximo da nossa cidade. E a outra preocupação que nós temos em termos gerais, assim, com as peças, é essa possibilidade de apresentar em lugares que às vezes não tem equipamento, que não tem infraestrutura arquitetônica, né, dos prédios, coisa que dificulta também, de outro lado, o próprio espetáculo de sombra e o espetáculo de sombra ser mais constante, porque a arquitetura aí é fundamental para você manter, às vezes, o espetáculo como você concebeu. É simples, a incidência de luz no espaço prejudica, às vezes não dá para fazer o espetáculo. E até muitas das nossas apresentações são em horário diurno, né, que tem grande incidência de luz. Então, mas assim, para as nossas peças, aí a Maristela, que é minha colega, que tem uma influência muito grande do Brecht também, ela é da filosofia, então ela é uma perguntadora voraz e também ajuda a refletir, a chegar a respostas, sempre tem essa inquietação. Para quem é nosso trabalho? Como é que a gente se comunica? É para eles, mas é só na linguagem ou fala de coisas que diz respeito à vida deles, que colabora para a vida deles? E aí a gente diz que a gente fala de temas universais que dizem respeito à inquietação das pessoas nesse nosso mundo de hoje, mas nós tentamos olhar pela janela e ver o que está se passando ali, porque esse vai ser o nosso público. Então, quando nós fazemos a peça, uma questão fundante para nós é aquelas pessoas que nós estamos vendo passar ali, que vieram do bairro, que estão cruzando aqui, que a gente vai ir, de repente, para um salão daquele bairro, vão entender, vão querer assistir, vão gostar, né? E não é fácil, às vezes, você ter essa adequação e depois levar um espetáculo para um público que é habituado, que domina as linguagens, porque às vezes isso no próprio andamento do espetáculo tem diferença. Para um público que não é habituado, um público mais interiorano, às vezes você se demora na narrativa, né? Porque senão as pessoas ficam seguras, inquietas, percebem que aquilo é uma coisa meio videoclipe que não foi feita para ele. Então, quando você tem, às vezes, essa medida de que pessoas que não assistem, que não acompanham as artes, que não dominam os códigos da decodificação artística, assim, né, que vão ficar na frente se gostarem, se não gostar, levantam e vão embora, né, e você vai para eventos em que estão lá especialistas, e você ter essa medida de um espetáculo que vai para esses ambientes, e entre eles aí vários tons de cinza, né,
ou vários tons de luz, não é muito fácil. Então a gente fez pensando nesse público. Espetáculo com uma narrativa, né, um pouco mais lenta desse ponto de vista do próprio texto, né, que conta as coisas para que todas as pessoas, não menosprezando, mas na verdade não desprezando essas pessoas, né? E foi muito bem recebido, muito, porque é outro hábito do nosso grupo fazer debate depois das apresentações. Para a maioria das nossas, já são 680 mil pessoas que assistiram estamos chegando a 2.500 apresentações, a pandemia agora nos parou na 2.480 e poucas, né? A grande maioria dessas apresentações, no Brasil, em outros países, no nosso estado, na nossa cidade, a gente se dispõe, nem sempre é possível, a parar e bater um papo, e por ali se tem uma medida também, né? Até se a pessoa fica para o debate ou não, já é uma medida se ela gostou ou não. Então foi muito bem recebido. É pena, como eu te falei, que a gente não consegue manter uma regularidade de apresentações. Porque, assim, a maioria dos espaços, nós queremos. Você vai demorar, às vezes, 2, 3 dias adequando aquele espaço para fazer a apresentação, porque, às vezes, é um espaço muito amplo, tem janelas lá, 10 metros de altura, que você tem que fechar. Às vezes é de noite, mas tem os postes da rua que colocam, aquilo fica claro como dia lá dentro. Então, por conta disso, é uma peça que a gente apresenta bem menos, assim, que tem uma menor capacidade de circulação. Porque, em geral, nós circulamos razoavelmente assim, com as nossas outras peças. Uhum. Sim. E aí, então, assim, a peça também foi apresentada em Porto Alegre, foi num evento até que teve, de mostra do Teatro de Formas Animadas, Gaúcho, foi depois para Brasília, lá no Espaço da Funarte, nesse mesmo evento, que era um evento gêmeo, né, que aconteceu em Porto Alegre e Brasília, né, com alguns grupos convidados lá do próprio Distrito Federal e também do Nordeste, que vieram para Porto Alegre, depois todo mundo foi para Brasília, e ali também a gente teve essa relação com um outro perfil de públicos, né? É claro que eu tenho outros textos escritos para Sombra, tenho esse desejo, tenho pedidos para ministrar oficinas de Sombra, sempre que chega algum pedido eu tenho recomendado o Fábio, que acho que está mais habilitado assim, no momento, tá com tudo ali, né? E aí então a gente tem, digamos, um contato menor com o Teatro de Sombra, tanto pelo espetáculo como pelas outras áreas, né? Sim. Essa questão também, que agora eu estou lembrando, que público destina, né? Quando você falou lá no início de espetáculos adultos e espetáculos infantis, né? Essa peça, você considera ela para que adulto, infantil ou não? Ela é aberta, mas qual seria o público-alvo, assim, vamos assim dizer? Ela foi assistida, então, indo para o universo prático, ela foi assistida por pessoas de absolutamente todas as idades, assim, de 3 a 80 anos, 90 anos, teve gente assistindo. Foi aqui para municípios muito pequenos e que tem uma grande quantidade de idosos com idade bastante avançada, assim, e em alguns lugares as famílias foram assim, inteiras e crianças muito pequenas. E à medida que a gente teve, que todos entenderam e gostaram, cada um a seu modo. A criança fica mais assim com o que ela consegue captar, não a narrativa geral, obviamente, a criança de idade menor aí, né? Criança, mas a gente formatou o espetáculo, pensou o espetáculo para a partir de 10, 12 anos. Né? Então a gente pensou essa faixa etária para cima. E porque daí também a narrativa importa, né, para o público. Mas a gente não se surpreendeu porque também, especialmente na nossa realidade regional, eu já falei isso, mas assim, como o Teatro de Sombra é uma novidade quase absoluta, ou absoluta para a maioria das pessoas, ninguém nunca viu um espetáculo de sombra, as crianças ficam fascinadas por aquele universo. E elas já têm, de algum modo, uma iniciação, seja assim, por essa coisa da criança ficar fazendo
sombras diante do que todos nós fizemos ou continuamos com a nossa criança interna fazendo isso, né? Então é uma coisa que desperta a curiosidade, chama a atenção, ou porque na escola, muitas escolas de algum modo introduzem alguma coisa de sombra, né? Uma lanterna, algum equipamento lá, e elas ficaram fascinadas. Então é um espetáculo que, eu diria, não é um espetáculo que a gente levaria para crianças, assim. Vamos fazer uma sessão infantil do espetáculo. Porque a narrativa do espetáculo, o texto, não é especialmente feito para crianças. Mas, para concluir, então, nos últimos períodos, assim, isso vem um pouco em cascata, a gente tem percebendo que cada vez mais isso se dissolve. Aquilo da primeira década do grupo, a gente tinha muito distintamente, assim, Escravos de Jó, era uma peça para criança, né? Depois de uma peça para adulto, que a gente, eu sou de um tempo ainda que tinha censura federal das nossas primeiras peças, então era proibida para menores de 18, porque isso só mudou com a Constituição de 88, né? Então, as peças que nós montamos aí no final da década de 80, elas tinham até uma restrição legal para peças que hoje as crianças assistiam gargalhando, assim, porque não tinha nada, né, diferente do que a gente faz nas peças. Mas cada vez mais nós temos nos preocupado em fazer espetáculos para todas as faixas etárias. E não de sombra, mas das outras peças, né? Porque cada vez mais você domina menos alguns aspectos do teatro na nossa realidade. O espaço, que é um espaço muito múltiplo, né? E que vão estar presentes pessoas de todas as idades, né? Não tem mais aquela coisa porque é de noite, porque é de tarde. São eventos e as pessoas são muito heterogêneas, assim, né? Os interesses das pessoas são mais pelo evento do que cada faixa etária com o seu. Então, falar um pouquinho também de que material que é feito, né? As figuras, quais são as luzes que vocês utilizam, se é lanterna, não é lanterna, a tela, o material da tela. Nós temos, assim, os materiais da tela, começando. As telas são feitas num tecido sintético, né? Tipo Failet, que é um tecido conhecido, assim, que se encontra nas lojas populares, às vezes, de tecido, né? E são algumas telas, né? Não só telas, a gente tem algumas reproduções que são feitas nas paredes e no teto, né? Com elementos que circulam, saem do espaço da tela, né? E tela pequena, que são suportes, assim, né? Que o ator sombrista carrega a tela, né, e as silhuetas pequenas. Então, as telas, independente do tamanho, elas são desse material. As silhuetas são basicamente dois materiais. Um cartão grosso, que é basicamente para todas as silhuetas negras, pretas, né, e um material transparente sintético, um tipo de plástico duro que não é só um. Nós fomos, assim, conseguindo porque alguns que você precisava, digamos, dar movimento para que, assim, um lago, né, um rio, tivesse o movimento da água, então ele é um suporte transparente, pintado, mas ele é fácil de você, é maleável, né? Mas, então, alguns plásticos transparentes, alguns pintados inteiramente, outros parte deles, para conseguir narrar essa coisa dos mitos, né? Se sobrepõe algumas silhuetas, né? Porque vai se adicionando, se retirando cores ou volumes ou formas, né? E a luz é bem heterogênea, né? A gente tem algumas luzes formais, assim, que são os famosos PCs, né? Os planos convexos, assim, que fazem uma base de luz, mas que, assim, fazem pouco do espetáculo. E aí a gente tem desde lanternas, 3 lanternas e lâmpadas de 1 watt, de 5 watts, de 10 watts, até 1000 watts. E são quase 35 pontos de luz.
algumas luzes fixas, outras móveis, né? E algumas luzes que são mescladas umas com as outras, uma que faz um panorama geral na tela, outra que entra com foco interno, né? Luzes que se fundem. Temos também retroprojetor, tem uma cena inteira que é com retroprojetor. Tentamos projetor de slide, mas não funcionou. Consegui os projetores antigos, assim, né? E foi muito bom para os laboratórios, mas não conseguimos fazer cena com ele, né? Então, e esse material, eu diria, a base do espetáculo é feito com material artesanal. E é claro que 80%, estou falando assim para dar uma ideia, né, não sei quanto, mas muito material que foi comprado não foi usado para o espetáculo, porque era testado, era colocado num suporte, troca o suporte, aí troca a lâmpada, aí troca a chave de luz, aí não sei o quê. Aí a lâmpada é de 1000 watts, nós temos muitas lâmpadas que tem o comando próximo da lâmpada, né? Um adjuntor ali, e minha cidade, para te ter uma ideia, não tinha nenhum dimmer para lâmpada acima de 400 watts. Então, só conseguia isso em Porto Alegre. Aí tá, esses aqui vão ter que mudar porque as lâmpadas precisam ser de 600 watts, não está dando a definição que a gente quer. Ou aí porque assim tem que comprar mais outros dimmers ou outras chaves de luz, né? E como nas próprias oficinas a gente não confeccionou, as oficinas que eu ministrei não chegou nesse ponto técnico, mas eu levei todo esse material que eu já tinha confeccionado para a oficina, um pouco reprodução do que o Jocovita tinha, né? E esse material também entrou de algum modo no espetáculo. O que não entrou no espetáculo foi aquela parte toda dos exercícios que nas oficinas a gente faz, mas que eu, assim, julguei aí, um pouco como diretor mesmo, que eles seriam muito para você adentrar o universo da sombra, experimentar possibilidades. Mas é um pouco aquela coisa como exercício de ator, você faz exercício de ator para poder interpretar uma peça. Se você leva os exercícios de ator para dentro do espetáculo, todos os seus espetáculos vão ficar um pouco parecidos, independente da dramaturgia. Então, uma opção muito clara assim, que eu fiz na concepção e na direção, não levar para dentro da peça aquilo que é mais assim, do exercício. Muito embora no exercício e em espetáculos, a gente veja, ele causa efeitos assim, muito intensos, muito bonitos, né? Que dá para fazer uma cena inteira, com muitos minutos, às vezes, a partir disso. E eu queria um pouco também dedicar o espetáculo para a dramaturgia. Me inquieta muito a dramaturgia no Teatro de Sombra. Porque às vezes eu vejo efeitos milagrosos, muito bonitos, espetáculos com valor estético, assim, excelentes, né? Mas eu acho que a dramaturgia é uma das coisas que liga o grupo, a companhia, ao seu modo de fazer teatro. Pode ser uma dramaturgia criada na sala de ensaio, nenhum problema. Contanto que essa seja a característica daquele grupo, daquele trabalho. Como nós temos essa dramaturgia prévia, que eu já referi, eu queria que essa dramaturgia tivesse um pouco assim, um espaço privilegiado dentro do trabalho. E aí isso também inibe um pouco esses exercícios um pouco mais aleatórios, né? Que você pode, às vezes, colocar até para chamar a atenção do espectador, para fazer uma imagem lá que, assim, salta aos olhos, né? Mas decidi correr um pouco esse risco, né? Eu digo isso porque era o primeiro espetáculo, às vezes você tem necessidade de misturar aquela narrativa com coisas mais esteticamente chamativas, né? Coloridas e tal. Mas esse processo foi um pouco assim, com esses materiais. O material está guardado. Eu vou ressaltar uma coisa que talvez seja a realidade de muito sombrista, que quando eu fui convidado para dar a oficina em Porto Alegre tem uma rede de 110 a voltagem. Nós aqui somos de uma rede de 220. Então, na época, para preparar a oficina para Porto Alegre, eu fui a Porto Alegre comprar um material tanto 220, lâmpadas 220, o material, né, as chaves para esse equipamento, e depois voltei a Porto Alegre, daí fiz os testes, fizemos o laboratório com material 220, voltei lá comprando réplica
110. Porque daí tem essa coisa que a gente tem que pensar. Diferente do espetáculo de atores, que via de regra o palco, a iluminação do palco, muito embora a rede da cidade seja 110, em todos os lugares o equipamento funciona com a rede 220. E no teatro de sombra, via de regra, você vai pegar tomadas ou, né, uma rede alternativa que é na potência daquela cidade. Então, às vezes, você pode chegar com um equipamento que não lhe permite, se você não previu antecipadamente, né, que você vai ter que usar aquela potência. Sim. A última pergunta é com relação a oficinas. Eu até anotei aqui, né, o nome, experimentos de teatro de sombra, mas eu queria saber com relação aos professores que faziam essas oficinas, né? Como que eles lidavam com esse... quem às vezes podia ter algum que conhecia, né? Mas como que era essa relação da linguagem teatro de sombra para os professores? Você fala da oficina que eu ministrei para professores. Isso. Aí tem um componente que é o seguinte: as oficinas para os bonequeiros, para a classe, foi antes dessa oficina. E Porto Alegre, à época, né, eu não tenho acompanhado, os professores de teatro, todos eles eram formados em teatro. Faculdade de teatro, e boa parte deles já tinha uma pós-graduação, uma especialização ou um mestrado em teatro, não necessariamente no teatro de sombra, mas, por exemplo, a literatura do teatro de sombra, a história do teatro de sombra era conhecida. E por serem pessoas formadas, outras áreas do teatro, especialmente de atores, eles já dominavam a partir da sua formação acadêmica. E eu me surpreendi que logo depois da primeira oficina realizada lá, chegou na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e também em algumas escolas essa informação, e eu soube daí pelos próprios professores, alunos, né, que eles tinham uma demanda enorme de teatro de sombra na escola. Acho que até hoje o teatro de sombra é um elemento assim, que é desejado no ambiente escolar. E que às vezes não se trabalha mais porque se trabalha aquilo que o professor está capacitado, né? Que é o básico, uma lanterna, um tecido, uma silhueta humana, né? E às vezes, raramente uma silhueta objeto, né? Feita de objeto. E ele não vai adiante, isso eu sei por contato com esses profissionais, porque ele desconhece. Eu mesmo, fora de Porto Alegre também, já ministrei outras oficinas para professores, né? E eles ficam limitados porque não sabem, além daquilo, o que mais fazer com teatro de sombra. E lá, daí, foi muito interessante, porque eu estava, assim, no meio de gente que tinha uma vivência de teatro, às vezes um conhecimento acadêmico, né? Da literatura, da bibliografia de teatro, muito mais amplo do que eu. E era um ambiente muito mais de troca, assim. Alguns já tinham feito muita coisa de teatro de sombra, tanto no ambiente escolar, quanto com alguns grupos locais, né, de um bairro, né. Então foi um ambiente muito interessante, muito, muito bacana e muito, assim, proveitoso, inclusive, para mim. A atividade, depois eu mantive contato por alguns anos, especialmente com alguns professores. Fui saber depois que vários deles eu conhecia, né, já eram amigos e teatreiros, né, que a atividade nas escolas continuava por muito tempo. É claro que tem essa dinâmica, depois o professor muda de escola, o suporte não é o mesmo, o teatro de sombra precisa de pouco, né, é um teatro que precisa de muito pouco se você quer fazer, especialmente no ambiente escolar, mas precisa. Sem aquilo você não faz, né? Então, precisa aquele pequeno número, talvez, de pontos de luz, né? Também de cuidados, obviamente, né? Uma coisa que eu reportava sempre para eles é que, assim, o cuidado que você tem, porque é uma especificidade do teatro de sombra no ambiente do teatro geral, que os alunos ou as crianças vão, talvez, ter acesso a componentes que não são adequados à idade, né?
não vai dar um suporte de luz para ele que pode ter algum perigo, né? Então, vai se trabalhar com aquilo que é adequado, basicamente lanternas ou iluminação fixa, né? E às vezes o próprio calor da lâmpada, isso é um alerta que assim, vem primeiro, vem antes de tudo. E eles estavam muito, claro, como profissionais da área, estavam muito orientados com relação a isso. Mas sem esse básico, às vezes uma quantia de lanternas, uma sala que você consiga escurecer, às vezes a escola não tem. Não tem uma sala, para você escurecer a sala, você foi o período de aula, né? E aí, então, isso eu não acompanhei mais depois, mas foi uma experiência bastante diferente daquela feita com os atores, com os bonequeiros, né? Sim. Então, antes de encerrar a live, já apareceu uma pergunta aqui da Cia Colarte. Quem você acha que se encanta mais com o teatro de sombras? Criança, jovem ou adulto? E por quê? Não, eu acho que da experiência que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, todo o perfil de público. Ela é uma linguagem artística que também tem que estar adequada ao perfil etário, né? Às vezes você vai tratar de um tema complexo, porque o teatro de sombra pode tratar da dramaturgia universal, né? E não tem medida de perfil de abordagem, assim. É claro que ele tem um ambiente próprio, que é aquele ambiente que permite a sombra existir. Então, obviamente, se pega um clássico do teatro universal, que é escrito para atores, às vezes ele não é transponível para a linguagem do teatro de sombra, né? Mas na medida em que seja, que você faça essa tradução, é só uma adequação de linguagem. O Djokovic mesmo, fazendo esse passo atrás aí para comentar, é uma coisa que eles comentavam muito, que eles são, na Itália, um grupo de teatro para infância e juventude. Eles criaram o grupo, a dramaturgia, toda a experiência dele, quase todos os espetáculos, para crianças e adolescentes, basicamente. E eles viajam pelo mundo, entrando em cartaz em teatros que são para adultos, com as mesmas peças. Aí, claro, talvez o nosso Konstantin Stanislavski tenha razão numa coisa, que ele, ao ser perguntado, né, tem essa história que contam dele, sobre ele não fazia teatro para criança, né, não tinha esse enfoque, se fazer teatro para criança, como é que era, né? Ele disse igual para adulto, porém mais qualificado. Porque você, além do compromisso que você já tem com o teatro adulto, você está formando um ser humano. Então, ao você ter esses predicados, assim, né, de uma elaboração consistente, né, que desperte a fruição estética, que trabalhe coisas simbólicas, que a criança consiga decodificar, acho que pela própria mágica que envolve o teatro de sombra, o adulto não vai, se ele estiver adiante, ele não vai levantar para sair, ele vai ficar imerso. Muito embora a narrativa, às vezes, não seja para aquela faixa etária. É claro que há muitos espetáculos que são mais uma linguagem de imagens e sons, que não há um texto, né? É uma linguagem muito mais universal nesse sentido, às vezes é um texto falado. Aí ela é para todo tipo de público de qualquer parte do mundo, assim. Você não vai, às vezes, fazer um pedido, só quero crianças na plateia, eu só quero adultos, né? Vai o público que quiser. Alguns outros, pela própria abordagem, você vai limitar a faixa etária, mas do ponto de vista da adequação, acho que é só linguagem. Uhum. E espero que as montagens, especialmente para aqueles que vivem do teatro, consigam abranger a maior amplitude de etária possível, né? Sim. Então, eu quero agradecer. A gente conversou bastante, falou muitas coisas interessantes, né, reflexões, né? Então, agradecer novamente a você, já por ter esse tempo aí. Agradecer a todo o grupo também, né?
E é isso. E agradecer a todo mundo também que esteve aqui participando, esteve aqui nos ouvindo. A gente continua na terça-feira, então. Uma boa noite para todo mundo. Se você quiser falar alguma coisa, já está com você a palavra. Eu quero falar duas coisas bem breves. Uma é que, então, o meu grupo de teatro é uma companhia profissional, viajamos apresentando, temos aí no Brasil uns 10 estados que a gente já apresentou, tirando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que estamos com uma presença mais constante, os outros estados a gente vai para eventos, né? E, então, pós-pandemia, teremos o maior prazer de ir para qualquer lugar, somos um grupo que, à medida em que não tiver uma agenda ocupada, ali podemos ir para qualquer lugar. Somos um grupo profissional que mantém essa necessidade de relação com os artistas, com o público, então nos interessa fazer trocas, ir para lugares que tem algum grupo que a gente possa apresentar, fazer oficina, trazer grupos, coisa que a gente consegue pouco, né, porque todo mundo se ocupa muito. Então, dizer disso, temos lá as nossas páginas que vocês já divulgaram, né, Teatro A Turma do Dionísio, Dionísio, deus grego. E a segunda coisa para concluir é dizer que para nós isso que vocês estão fazendo é muito importante. Agradeço a você e ao seu grupo, porque o espetáculo sempre atinge poucas pessoas, né? E isso que estamos fazendo divulga o nosso trabalho, nos coloca em contato, especialmente nesse momento agora, de precaução e de necessidade de isolamento, nos coloca em contato com as pessoas. Então, quem agradece, no caso aqui, somos nós da Turma do Dionísio, a vocês terem nos contemplado, né? Deixo um abraço ao Fávero, que fez a indicação, e vida longa a essa milenar forma de expressão humana, que é o Teatro de Sombras. Mantenham contato pelos nossos endereços da internet. Muita gente, aí do Mato Grosso mesmo, de Minas, a cada pouco tem gente nos contatando, pedindo informação. Tá, mas daí que luz, eu quero fazer esse efeito. À medida que a gente pode, que a gente sabe, é uma das possibilidades de nos conectar no Teatro de Sombras, são essas curiosidades. Às vezes teremos maior prazer em conversar pelas redes sociais sobre isso. Obrigado. Sim, obrigada a todo mundo. Um abraço e outros testemunhos, eu vi Paula e a todos que estão aí. Então, tchau, tchau, até terça. Bom final de semana para todo mundo.